A força sexual em sua significação para a ascensão espiritual. Primeira parte. Eu indico mais uma vez que toda a vida na criação consiste de duas espécies, a autoconsciente e a inconsciente. Somente ao tornar-se consciente, forma-se também a imagem do Criador, que compreendemos como sendo a forma humana. O amoldamento processa-se uniforme e concomitantemente com a conscientização. Na primeira criação, propriamente, então que, por estar mais próxima do Espírito Criador, também só pode ser espiritual, encontra-se ao lado do consciente ser humano espiritual, criado por primeiro, também o espiritual ainda inconsciente. Nesse inconsciente, com as mesmas propriedades do consciente, reside naturalmente o impulso para o desenvolvimento progressivo. Esse só se pode dar, porém, pelo aumento progressivo da autoconscientização. Quando, portanto, no espírito inconsciente, esse impulso para a conscientização tiver aumentado até certo grau, dar-se-á um fenômeno no desenvolvimento mais natural que equivale a um nascimento terreno. Precisamos apenas prestar atenção ao nosso ambiente. Aqui, o corpo de matéria grosseira expele automaticamente cada fruto amadurecido, no animal e na criatura humana. Também cada árvore expele seus frutos. O fenômeno é a repetição de um desenvolvimento progressivo cujos fundamentos se acham na primeira criação. De igual modo, sucede também lá, num determinado amadurecimento do inconsciente que anseia pela conscientização, um repelimento automático, uma separação, também denominada expulsão da outra parte do inconsciente que ainda não anseia por isso. Essas partículas espirituais inconscientes, assim expelidas, formam então os germes espirituais de futuros seres humanos. Esse fenômeno tende a acontecer porque no inconsciente se encontra a irresponsabilidade, ao passo que, com a conscientização, amadurece concomitantemente a responsabilidade. A separação do inconsciente em amadurecimento é, portanto, indispensável para o espiritual, que, por impulso natural, quer desenvolver-se para o consciente. É um progresso, nenhum retrocesso. Como esses germes vivos não podem ser expelidos para cima, para a perfeição, resta-lhes então o único caminho para baixo. Mas aí penetram no reino enteal de mais peso, o qual nada contém de espiritual. Assim, o germe espiritual que anseia pela conscientização fica de súbito num ambiente a ele heterogêneo, portanto, estranho, e com isso praticamente descoberto. Como espírito, ele se sente descoberto e nu na entealidade mais densa. Se quiser permanecer aí ou progredir, torna-se-lhe uma necessidade natural cobrir-se com um invólucro enteal, que tenha a mesma espécie do seu ambiente. De outra maneira, não consegue agir aí, tampouco se manter. Portanto, não sente apenas a necessidade de cobrir sua nudez no caminho para o reconhecimento, conforme figuradamente a Bíblia descreve, mas também se trata aqui de um processo evolutivo indispensável. O germe do espírito humano em desenvolvimento é, pois, conduzido progressivamente à matéria, por caminhos naturais. E aqui então o envolve mais uma vez
um necessário invólucro da mesma estruturação do seu novo ambiente material. Encontra-se ele, então, na orla externa da matéria fina. Mas a Terra é aquele ponto de matéria grosseira onde se reúne tudo quanto existe na criação. Confluem aqui todos os setores, os quais de outro modo se achariam categoricamente separados, devido às suas características específicas. Todos os fios, todos os caminhos convergem para a Terra, como se concentrando num ponto de encontro. Ligando-se aqui e gerando também novos efeitos, são arremessadas para o universo correntes de energia em poderosas chamas, de tal modo como de nenhum outro lugar da matéria. Sobre esta terra, processa-se o mais intenso vivenciar através da conglomeração de todas as espécies da criação para o que a materialidade contribui. No entanto, somente a conglomeração de todas as espécies da criação, nada de divinal, nada do Espírito Santo, que pairam acima e fora da criação. As últimas manifestações desse vivenciar na Terra afluem, pois, ao encontro do germe espiritual, tão logo ele entre na matéria fina. É envolto por esses efeitos. São eles que o atraem, ajudando-o, porém, a despertar com isso sua conscientização e levá-lo ao desenvolvimento. Sem ligação ainda, portanto, sem culpa, nesse limiar de toda a matéria, ele intui as manifestações das vibrações de fortes experiências vivenciais que se desenrolam na evolução e na decomposição de tudo quanto é material. Aí lhe advém então o anseio de um melhor conhecimento. Mas tão logo forme nisso um desejo, sintoniza-se voluntariamente ao formular esse desejo com qualquer vibração, seja ela boa ou má. E imediatamente, devido à atuante lei da força de atração da igual espécie, será atraído por uma espécie igual, que é mais forte do que a sua. É impelido para um ponto onde a espécie almejada é venerada de modo mais veemente do que era seu próprio desejo. Com tal anseio íntimo, o seu invólucro de matéria fina condensa-se logo de modo correspondente a esse anseio, e a lei da gravidade o deixa afundar ainda mais. O verdadeiro vivenciar, porém, do anseio nele latente, só lhe oferece por fim a terra de matéria grosseira. Sente-se por isso impelido a prosseguir até o nascimento terreno, porque quer passar do petiscar ao saborear. Quanto mais intensos se tornam os desejos pelos prazeres terrenos do espírito, que desperta no petiscar, tanto mais espesso se forma também o invólucro de matéria fina que traz consigo. Com isso, vai adquirindo também mais peso e afunda vagarosamente em direção ao plano terrestre, onde se acha a oportunidade para a realização dos desejos. Uma vez chegado até esse plano terrestre, tornou-se com isso também amadurecido para o nascimento terreno. Nisso, a lei da força de atração da igual espécie manifesta-se mais nitidamente ainda. Cada um dos espíritos imaturos é atraído como que magneticamente, exatamente de acordo com o desejo ou pendor que traz em si, por um ponto onde o conteúdo do seu desejo chega à realização através de seres humanos terrenos. Se tiver, por exemplo, o desejo de dominar,
não nascerá acaso num ambiente onde ele próprio então possa viver na realização de seu desejo. Ao contrário, será atraído por uma pessoa com acentuada tendência para dominar, que, portanto, intui como ele, e assim por diante. Espia dessa forma o errado em parte ou acha a felicidade no certo. Pelo menos tem ensejo para tanto. Devido a esse fenômeno, supõe-se, pois, erroneamente, transmissão hereditária de propriedades ou de faculdades espirituais. Isso é errado. Externamente, contudo, pode aparentar assim. Na realidade, porém, uma criatura humana não pode transmitir aos filhos nada de seu espírito vivo. Não existe nenhuma hereditariedade espiritual. Pessoa alguma se encontra em condições de ceder sequer uma reduzidíssima partícula de seu espírito vivo. Nesse ponto, criou-se um erro que lança suas sombras estorvantes e perturbadoras sobre muita coisa. Nenhum filho pode ser grato aos pais por qualquer faculdade espiritual, tampouco censurá-los por defeitos. Seria errôneo e uma injustiça. Jamais esta maravilhosa obra da criação seria tão falha e imperfeita a ponto de permitir atos arbitrários ou casuais de hereditariedade espiritual. Essa força de atração de todas as espécies iguais, tão importante no nascimento, pode partir do pai, bem como da mãe, assim como de cada um que esteja na proximidade da futura mãe. Por isso, uma futura mãe devia ser cautelosa em relação àqueles que ela permite ficar em sua proximidade. Cumpre ponderar aí que a força interior reside predominantemente nas fraquezas e não acaso no caráter exterior. As fraquezas trazem momentos culminantes de vivenciar interior que resultam em vigorosa força de atração. A vinda terrena do ser humano compõe-se, pois, de geração, encarnação e nascimento. A encarnação, isto é, a entrada da alma, ocorre no meio do período da gravidez. O crescente e mútuo estado de maturação, tanto da futura mãe como da alma em vias de encarnação, conduz a uma especial ligação ainda mais terrena. Essa é uma irradiação provocada pelo mútuo estado de maturação e, por fenômeno natural, buscam-se reciprocamente de modo irresistível. Tal irradiação se vai tornando cada vez mais intensa, prendendo uma à outra, a alma e a futura mãe, cada vez mais forte e de maneira exigente, até que, por fim, a alma é literalmente absorvida pelo corpo em desenvolvimento no ventre materno. Esse momento de ingresso ou de absorção acarreta também, naturalmente, os primeiros abalos do pequeno corpo, o que se manifesta por contrações que são chamadas os primeiros movimentos da criança. Com isso, se processa na futura mãe, muitas vezes, uma transformação de suas intuições, de modo bem-aventurado ou opressor, conforme a espécie da alma humana que ingressa. A alma humana, até tal ponto desenvolvida, veste com o pequeno corpo um manto de matéria grosseira, que é necessário a fim de experimentar vivencialmente tudo de modo pleno na matéria grosseira terrena, ouvir, ver e sentir, o que só se torna possível através de um invólucro ou de um instrumento da mesma matéria, da mesma espécie. Só então poderá passar do petiscar para o saborear propriamente, e com isso para o discernimento.
É compreensível que a alma tenha de aprender primeiro a servir-se desse novo corpo como instrumento e a dominá-lo. Eis resumidamente o processo evolutivo do ser humano até o seu primeiro nascimento terreno. Pois já desde muito tempo, por fenômeno natural, alma alguma não mais pode vir à Terra para a primeira encarnação. Pelo contrário, os nascimentos trouxeram almas que já haviam passado no mínimo por uma vida terrena. Por isso, já no nascimento, se encontram estreitamente enlaçadas por variadíssimo karma. A força sexual propicia a possibilidade de se libertarem disso. Devido ao encobrimento pelo corpo de matéria grosseira, a alma de um ser humano fica isolada durante todos os anos da infância dos influxos que, do lado de fora, procuram alcançar a alma. Todas as trevas, o mal, que movimentam o plano terrestre encontram seu caminho impedido pelo corpo terreno de matéria grosseira. Não podem, por isso, obter nenhuma influência sobre a criança. Não podem causar-lhe nenhum dano. O mal, porém, que a alma novamente encarnada trouxe consigo do vivenciar anterior, se mantém para ela naturalmente de idêntico modo durante a infância. O corpo constitui esse anteparo, enquanto se achar ainda incompleto e imaturo. É como se a alma tivesse se retirado para um castelo, estando a ponte levadiça erguida. Assim, durante esses anos, permanece uma separação intransponível entre a alma infantil e a criação de matéria fina, onde vivem as vibrações de matéria fina de culpa e de redenção. Fica assim a alma abrigada nesse invólucro terreno, amadurecendo para a responsabilidade e aguardando para a verdadeira vida na matéria o momento da descida da ponte levadiça erguida. O Criador inculcou através das leis naturais um instinto imitativo em cada criatura, em lugar de um livre-arbítrio onde ainda nenhum livre-arbítrio atua. Denomina-se isso em geral de receptibilidade infanto-juvenil. O instinto de imitação deve preparar o desenvolvimento para a vida terrena, até que, nos animais, seja enriquecido e amparado por experiências. Mas nos seres humanos, soerguido para o atuar autoconsciente através do espírito no livre-arbítrio. Falta, pois, ao espírito encarnado no corpo da criança uma ponte de irradiação que só poderá formar-se na época da maturação corpórea, pela força sexual. Essa ponte falta ao espírito para uma atuação plenamente efetiva e realmente laboriosa na criação, atuação que somente poderá ser efetuada pela possibilidade ininterrupta de irradiações através de todas as espécies da criação. Pois apenas nas irradiações se encontra a vida, e somente delas e através delas surge movimento. Durante esse tempo, a criança, que só pode atuar de modo pleno sobre o seu ambiente pela sua parte enteal, não porém pelo núcleo espiritual, tem perante as leis da criação um pouco mais de responsabilidade do que um animal em desenvolvimento máximo. Nesse ínterim, vai amadurecendo o corpo jovem, e pouco a pouco nele desperta a força sexual, que se encontra apenas na matéria grosseira. Ela é a mais fina e a mais nobre flor de toda a matéria grosseira, o mais elevado que a criação de matéria grosseira pode oferecer.
por sua delicadeza, constitui o ápice de tudo quanto é de matéria grosseira, isto é, terrenal, que se encontra mais perto da entealidade como último reflexo vivo da matéria. A força sexual é a vida pulsátil da matéria, e só ela pode constituir a ponte para a entealidade que, por sua vez, proporciona a passagem para o espiritual. Por esse motivo, o despertar da força sexual no corpo de matéria grosseira é como o processo do abaixar da ponte levadiça de um castelo até então fechado. Com isso poderá a moradora desse castelo, isto é, a alma humana, sair preparada plenamente para a luta. Na mesma medida, porém, poderão chegar a ela também os amigos ou inimigos que cercam esse castelo. Tais amigos ou inimigos são, antes de mais nada, as correntezas de matéria fina de espécie boa ou má, mas também os do além, que aguardam apenas que se lhes estenda a mão mediante algum desejo, com o que ficam em situação de se agarrarem firmemente e exercerem influência de igual espécie. As leis do Criador, porém, só permitem entrar sempre de fora para dentro, numa intensificação natural, a mesma força que, de dentro, possa ser contraposta, de maneira a ficar totalmente excluída uma luta desigual, enquanto aí não se pecar, pois todo e qualquer instinto sexual antinatural que for despertado por estímulos artificiais abre prematuramente esse forte castelo, pelo que a alma ainda não fortalecida uniformemente fica entregue ao desamparo. Terá de sucumbir às correntezas de matéria fina, más e assaltadoras, as quais, de outro modo, estaria absolutamente em condições de enfrentar. Num amadurecimento normal, devido a fenômeno natural, só pode haver sempre a mesma força em ambos os lados. A decisão aí, porém, é dada pela vontade do habitante do castelo e não pela dos assediadores. Assim, com boa vontade, ele sempre vencerá na matéria fina, isto é, nos acontecimentos do mundo do além, o qual o ser humano mediano não pode ver enquanto se encontrar na Terra, e o qual, no entanto, está estreitamente ligado a ele, e de modo muito mais vivo do que o seu ambiente de matéria grosseira a ele visível. Se o habitante do castelo, porém, espontaneamente, isto é, por desejo próprio ou livre resolução, estender a mão a um amigo ou inimigo de matéria fina que se encontre do lado de fora, ou também a correntezas, então, evidentemente, é algo completamente diferente. Visto que, através disso, ele se sintoniza com uma determinada espécie dos sitiantes que esperam do lado de fora, assim podem estes, facilmente, desenvolver contra ele uma força 10 e até 100 vezes maior. Sendo ela boa, receberá auxílio, bênçãos. Sendo, porém, má, colherá destruição. Nessa livre escolha encontra-se a atuação de seu próprio livre-arbítrio. Uma vez que se decidiu a isso, então fica sujeito às consequências, incondicionalmente. Para essas consequências, seu livre-arbítrio fica então excluído. Segundo a própria escolha, liga-se a ele karma bom ou mau, ao qual evidentemente está sujeito enquanto não se modificar interiormente. Continua na segunda parte.